Boa noite. É um privilégio estar aqui e essa semana eu caí na real de fato, né? Porque depois que você volta de férias, você demora um pouquinho. Agora eu falei, gente, agora Espírito Santo, socorro. Socorro. Não sei se você já pediu socorro ao Espírito Santo. Você já pediu socorro ao Espírito Santo? Ele te respondeu? Glória a Deus. Ele me respondeu também. E assim, eu estava procurando a orientação, porque quando a gente vem aqui para trazer, né, a mensagem do Senhor para a igreja, a gente procura saber o que o Senhor quer falar. E eu estava com muita dificuldade, na verdade, porque eu não estava procurando no lugar certo. Eu estava procurando no meu coração. Você já ouviu o versículo que fala que enganoso é o coração? Eu estava procurando no meu coração. E eu estava muito inquieta, porque o coração deixa, né, emoções são para serem entregues ao Senhor e misericórdia, Senhor. As emoções são tão terríveis, mas fazem parte, né, da nossa vida. E então eu falei, amor, eu tenho que levar a palavra essa semana, mas meu marido às vezes bloqueia também. Aí eu falei, mas eu estou bloqueada. Ele falou assim, e por que você não está lendo a Bíblia? Ok, estava procurando no lugar errado. E tinha algo dentro de mim que o Espírito Santo tinha colocado na terça passada. Quando a gente foi fazer o momento aqui de oração, o Espírito Santo falou, assim, muito fundo. E a mensagem do Espírito Santo foi, não deixe a sua chama apagar. Eu estava com aquilo dentro de mim, eu falei, mas eu não vou pregar, não deixe a sua chama apagar. Mas aí eu fui para a Bíblia. Eu fui para a Bíblia e os versículos que me saltaram, depois de alguma procura, fui no meu caderninho. Gente, o caderno está cheio de pregação. Eu falei, gente, tá cheio de pregação. E fui olhando as pregações e a pregação tem tudo a ver com a chama não apagar. Porque o Espírito Santo estava falando, sabe, lá das entranhas, a mensagem era essa, sobre não deixar apagar. E o versículo que me inspirou tem a ver com o quê? Se você tiver que guardar uma coisa, você guarda, não deixa a sua chama apagar. Mas você pode perguntar, como? Muita gente pode perguntar, mas como eu não deixo a minha chama apagar? Não é? Na hora da aflição, eu estava procurando socorro no meu coração. Eu não estava procurando socorro na palavra, que inspira, que traz inspiração e que principalmente é a fonte por onde o Espírito Santo revela. Porque ele se revela. Qual é a diferença de você ler um livro cristão até, e de você ler a palavra na Bíblia? É porque um livro cristão, ele pode te ensinar, mas a palavra que está ali, ela não é revelação do Espírito Santo. A Bíblia, ela é revelação do Espírito Santo. As palavras contidas estão no versículo que daqui a pouco eu vou falar para você, que foi o primeiro que, assim, me bateu, um versículo, assim, muito conhecido, e de fato eu falei, sim, é isso. E depois eu continuei, aí o versículo veio, aí eu fui para o caderninho, aí eu fui para uma pregação, e o primeiro versículo, você acredita que é coincidência? Ainda mais com um versículo, era o mesmo versículo, numa pregação que me saltou aos olhos, na Bíblia. Na outra pregação, lá no meio, tinha o versículo. Eu falei, gente,
Espírito Santo está querendo falar com a igreja. E é essa palavra, e é esse versículo. Então eu queria começar, primeiro, que você fique ligada ao Espírito Santo. Porque é Ele que vai trazer essa vida do que eu estou falando aqui. Porque por mim, socorro o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo, Ele vai fazer com que isso seja vida. Vida no seu coração. Um dos louvores que a gente cantou aqui, né? Fala que o meu coração é o teu altar. O que é o altar? É o lugar do sacrifício. Então, o meu coração tem que ser o lugar do sacrifício para o Senhor. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, é a maravilha. Você quer uma coisa melhor do que você ser transformada enquanto você adora? A maioria de nós é transformado na dor. A maioria de nós no sofrimento, né? Se a gente busca o Senhor transforma a gente. Mas enquanto eu te adoro, transforma-me. Gente, esse é o sonho do cristão. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Por quê? Aí não tem dor, só tem amor, né? Mas para isso tem que ter muita comunhão, muita obediência à palavra. Então, o Espírito Santo continua falando. Se você quer guardar uma coisa, é incrível quando a gente ouve uma palavra, às vezes a gente retém muito pouca coisa, né? Eu fico lembrando, às vezes, de fulano pregou à noite, pregou sobre o quê? O João pregou sobre arrependimento. Eu me lembro, foi arrependimento. Gente, aí eu lembro uma coisa ou outra. É tão pouco para tanto que o Espírito Santo falou, né? Para tanto, principalmente para ele, né? Porque quando a gente vem ministrar, o Espírito Santo fala muito para a gente, né? Ele primeiro trabalha aqui, para depois a gente ser canal, né? Primeiro a gente tem que estar trabalhada. E tem uma frase que diz assim: aquele que não entende o que é luz, não sabe que anda em trevas. Aquele que não entende o que é luz, não sabe que anda em trevas. Nós temos que entender o que é luz, né? O que é luz? Vou pedir, por favor, para colocar o Salmo 119, 105. Esse salmo veio assim para mim 3 vezes. E fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o que é a palavra? O que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Ela é lâmpada. Lâmpada. Imagina, então, para os meus pés, que você está sobre a palavra. Aquela luz ilumina os teus pés e o teu caminho. Se é uma lâmpada, talvez não ilumine tanto. Talvez ela não vá iluminar 100 metros. Os próximos 100 metros que você vai andar. Talvez ela não vá iluminar o próximo ano inteiro que você vai andar. Mas ela vai iluminar o próximo passo que você vai dar. Ela vai iluminar o dia seguinte, talvez a semana seguinte. E é isso que o Senhor quer, que a gente esteja em movimento. Porque enquanto eu ando, e se eu sou iluminada pela palavra, o meu próximo passo vai estar guiado pela palavra, porque o meu caminho vai estar sendo iluminado. Então, essa figura que Deus me colocou, é muito bom quando a gente traz uma figura, porque também, se você não lembrar dos versículos da pregação, lembra da figura. Imagina se você está sobre a palavra e aquela lâmpada te ilumina, você é iluminada no seu interior. Você passa a ser um farol. Você passa a ter luz. Luz que alcança outros. Porque um farol não ilumina só 1 metro.
Um farol ilumina longe, principalmente se o que está ao seu redor é a escuridão. Principalmente se existem trevas, se existe a tempestade da vida. Se as pessoas perderam o foco, quando você vê um farol, você vê aquela luz. Pode estar muito longe, mas ele ilumina. Então, a lâmpada que é a palavra ilumina o nosso interior. E iluminando o nosso interior, nós podemos ser faróis. Então, como que eu não vou deixar essa luz apagar? Eu não posso sair de sobre a palavra, porque é a palavra que traz a luz ao meu interior. É a palavra que faz essa renovação. Eu queria também, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Só aí. A palavra de Deus é viva. Por que a palavra de Deus é viva? Como eu comentei aqui. Por que a letra de um livro não é viva? Pode ser eficaz, pode ajudar, é verdade. Mas por que não é viva? Porque nela não contém o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Então a palavra, ela traz essa vida para a gente. Então, o mais lógico é, quando a gente está procurando uma orientação, quando a gente está aflito, o que a gente tem que fazer? É tão simples, né? Buscar a palavra. É a palavra que vai trazer a luz. É a palavra que vai me dizer o próximo passo que eu tenho que dar e garantir que ele está no caminho do Senhor. Mas a gente, às vezes, busca no lugar errado. Sabe, isso eu tenho muito no meu coração e existem muitas frases e muitas palavras e muitas ideias aí, né? Falando sobre o coração. E sempre que eu leio, eu fico assim, vou escrever, que não é bem assim. Ai, não vou escrever, não. Deixa de ser chata. Mas porque a gente não pode achar que é o nosso coração que manda, que é o nosso coração. Não, o nosso coração não é bom. Deus é que é bom. O Espírito Santo é que é bom. O Espírito Santo é que torna bom todas as coisas sejam boas. Aquele que não conhece e vive, vamos deixar bem aí, e vive a palavra, não consegue ter posição de fé, porque não está consolidado na palavra. Nada como ter posição de fé, né? Diante de tudo. Aparece algo para você, surge um problema, você tem que ter posição de fé, né? Nós temos que, e com posição de fé a gente ilumina, a gente é farol quando a gente tem posição de fé. As pessoas estão de olho em você, as pessoas podem não falar nada. É aquela velha frase que eu vi na internet. Ela pode não curtir o que você escreveu, mas ela às vezes leva o print. Sabe, elas estão de olho. O orgulho é algo que, principalmente no meio do mundo, né? Não vai deixar que uma pessoa expresse gratidão. Não vai deixar que uma pessoa expresse perdão. Mas essas coisas têm que estar na vida do cristão. Um cristão que não é iluminado pela palavra, ele não consegue exercer a gratidão. Gratidão foi uma das últimas pregações, não sei quem pregou, gratidão. Pastor Timóteo. Pois tá vendo? A gente lembra uma coisa ou outra, né? Então, guarda dessa pregação. A palavra é viva. Ela é lâmpada, pensa em você ali em cima da palavra, sendo iluminado, sendo farol. Se eu não lembrar mais nada, lembra disso, lembra do farol.
eu sou farol se eu estou sobre a palavra, porque aquela palavra está iluminando. E uma coisa que depois eu fiquei pensando, né, que o Espírito Santo tinha falado, não deixe a chama apagar. A chama, ela fala de luz e fala de temperatura, porque o fogo aquece, porque o fogo é quente, porque não é só a luz, é também você se aquecer. Quem te aquece? O Espírito te aquece, né? Então não adianta só a letra, né? Muitas pessoas sabem a letra, mas a letra sem o Espírito Santo, ela não é viva. Ela precisa do Espírito Santo para ser viva e fazer transformação. Sabe, é muito importante a gente estar lendo e estar buscando o Espírito Santo nessa leitura. A jornada do conhecimento, agora no módulo que a gente está tendo, a turma 1 e a turma 2, tem um versículo todo dia para ser lido. Isso é maravilhoso. Por quê? Se você não está com inspiração, não está com vontade, mas se você tem disciplina, você vai ler. Né? A gente já propôs aqui também um desafio da leitura, e basta ter disciplina, porque a palavra faz o resto. Se você só tem que chegar a ela, né? A gente é simples e não é simples, porque o inimigo vai fazer tudo para que você não chegue à palavra, porque o inimigo sabe do valor da palavra, mas o Espírito Santo incomoda. Graças a Deus, o Espírito Santo incomoda. E se você ouvir aquela voz, aquela vozinha, né, falando, é o Espírito Santo, sabe? Obedece o Espírito Santo. Ele deixou. A mensagem que eu quero para a minha igreja é: não deixa a chama apagar. Você precisa iluminar e aquecer, né? É como eu falei, aqui nós temos esse número, que parece um número pequeno. Nós estamos aqui concentrados aqui no meio, tem ninguém lá, não tem ninguém lá. Mas se no domingo tem 3 lá, 3 aqui, 5 ali, 4, enfim. E se você está iluminando e você está aquecendo, o Espírito Santo contagia. O Espírito Santo contagia. No louvor, eu amo quando eu estou no louvor e eu ouço a voz de algum irmão louvando. É muito bom, é muito bom. Porque você sente que a pessoa está ali conectada. Preste atenção, não é cantando. Não importa se a pessoa está no tom ou não está no tom. Mas você sabe discernir aquele que está louvando. Você sabe discernir quando a pessoa está se conectando. Quando a pessoa está com gratidão no coração, através da voz, através dos gestos. Gente, eu sou cheia de gestos. Eu às vezes fico meio no canto e tal, porque se eu pudesse fazia coreografia durante o louvor, porque, sabe, eu não consigo, aquilo transborda e deixa transbordar, é bom, deixa transbordar o seu louvor, deixa transbordar a sua oração, a sua voz, porque se há manifestação do Espírito Santo, você vai abençoar, você vai iluminar e aquecer. E é isso que nós temos que ser, esse farol, que, sabe, se a gente está iluminado na palavra, a gente vai iluminar longe. Longe. Às vezes são pessoas que nem estão perto de nós. Pessoas que nos acompanham por rede social. Pessoas que não fazem mais parte do momento, mas já fizeram. Mas elas continuam. Eu estava até conversando, não sei com quem, gente. Não
sei se foi com a TT, não sei, eu estava conversando com alguém e falando, quando eu dei aula na geração infantil, né, eu dei aula para uma menina e ela era assim muito madura e ela era assim uma excelente aluninha, toda aluninha aqui, um professor, sabe, de geração Kids quer, porque ela bebia daquilo que você falava, você compartilhava aquilo e tal, e eu tive o privilégio de agora, estando em Recife, encontrar a família dela, encontrá-la. Ela está com 15, vai fazer 15 anos. Gente, foi tão bom. 15 anos, mas chegou para mim. E aí, como é que está a igreja? Como estão as pessoas? E os problemas? Eu falei assim, gente, ela tem 15 anos. Como que uma adolescente, às vezes existe uma barreira tão grande, né? De uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 55 anos. Mas ela falou, sabe? Parecia uma amiga. Parecia que uma de vocês estava me perguntando. E o culto? Porque eu assisto, ela assiste o nosso culto à distância. Ela participa, não só assiste como participa, né? E aí ela foi falando, e eu falei assim, glória a Deus. É tão bom saber que você plantou uma semente, que você foi usada para plantar uma semente, e que aquela semente, apesar de toda a circunstância, apesar dela ser uma adolescente, apesar dela, sabe, ter ao redor dela, às vezes, desafios grandes, porque os adolescentes têm, apesar disso, ela está lá firme, madura e amadurecida. Gente, eu fiquei assim, foi um misto de com felicidade, porque parecia uma adulta me perguntando, quase me oferecendo conselhos, né? Então foi muito, muito bom, sabe? Isso é uma semente, né, que você vê e que aquela semente foi plantada, mas ela foi regada, porque tem que ser regada. E ela, gente, ela fazia, eu me lembro que não existia a jornada do conhecimento, mas existia o CETEB, que meu marido fazia o CETEB. Alguns aqui fizeram. CETEB era antes do culto também, era cedo. E aquela menina participava do CETEB, ela tinha 10 anos. E quando meu marido deu escatologia, Apocalipse, ela participou das aulas, eu falei, Jesus! Ou seja, a palavra entrou nela muito cedo. Não tinha como ser diferente. Quando a palavra entra e faz parte da gente, sabe? A melhor coisa é a palavra fazer parte de você. Você ser realmente a Bíblia que outros leem. Porque não é só, né, o que você fala, mas é o que você vive, é o que você mostra. Você tem que ser a letra viva. E o Espírito Santo quer isso para a igreja. Esse é o papel da igreja, né? Sermos Bíblias vivas, né? Iluminarmos outros. Então, é esse o desejo, é essa a palavra que eu queria trazer para você. Eu espero que o Espírito Santo tenha alcançado o seu coração, porque é isso que ele falou. Não deixe a sua chama apagar, sabe? E como você não vai deixar? Fica sobre a palavra, porque é a palavra que vai te iluminar. A palavra é lâmpada, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, você que está aí na live, que está aqui, que pena. A gente, todo mundo que sobe aqui fala, é tão bom essa comunhão, sabe? A gente sente a presença do Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo também pode estar aí com você, mas a comunhão é algo que a Bíblia fala, é algo que Jesus falou.
Então é muito bom estar em comunhão, é muito bom orar em comunhão. Sabe, você tem que ter o seu devocional com o Senhor, tem. Às vezes o Espírito Santo vai falar com você, mas, sabe, a gente se aquece. A gente mantém esse fogo, esse calorzinho aqui. Então que você que está aí, que você possa, sabe, eu sei que é dia de semana, muitas trabalham, mas não deixa a preguiça. A preguiça é um mal. Se você tem preguiça, não deixe essa voz te contaminar, porque ela é má. Ela vai te tirar do foco. Mantenha o seu foco. Então, não deixa que as coisas, que as dificuldades. Quantas vezes a gente ouve uma ou outra pessoa, hoje encontrei com a Alessandra, e a Alessandra, uma dor aqui. Eu falei, aí parceira, tomei ibuprofeno antes de vir, a mesma dor eu tô. Assim. Eu vou ficar em casa porque eu tô com dor aqui. Não é nada, toma remédio ou não toma remédio e vem. Porque muito mais você tem para receber, né? Então é isso, eu quero orar por quem está na live, depois nós vamos fazer as nossas orações aqui, mas que você receba então essa palavra. Não deixe a sua chama apagar. Seja um farol que ilumina. Como? Esteja sobre a palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés. Amém, Senhor. Em nome de Jesus agora, unimos a nossa fé, Senhor, e queremos ministrar aquela que está em casa. Oh Deus, eu não sei, mas o Teu Espírito Santo sabe. Tu conheces esta mulher que está ouvindo agora, Senhor, essa mensagem. Tu sabes, Senhor, todas as suas dificuldades. Tu sabes o real motivo dela não estar aqui, Senhor. E em nome de Jesus queremos Te pedir, Senhor, que caia por terra toda a barreira, que o inimigo seja derrubado, Senhor, nessa vida. Nós proclamamos vida nessas mulheres, Senhor. Proclamamos paz nessas casas, Senhor. Oh, Pai, que elas possam se colocar na posição, Senhor, de fé, Senhor. Oh, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, as suas fés, Senhor, sejam renovadas pela palavra, Senhor. Oh, Pai, que elas procurem, Senhor, inspiração na Bíblia, na palavra, na mensagem que o Espírito revela, Senhor. Às vezes, ele fica ali falando, e nós não damos ouvido, se estamos ouvindo outras vozes. Oh, Pai, mas eu te peço, Senhor, toca, Senhor, nessa mulher. Que possa haver transformação, Senhor. Oh, Pai, que a Tua bênção, Senhor, chegue, porque Tu estás lá também, Senhor. Oh, Pai, que a manifestação do Teu Espírito Santo alcance, Senhor, com cura, Senhor. Alcance, Senhor, com renovação, Senhor. Alcance, Senhor, com entendimento, Senhor. Coloca discernimento da palavra, Senhor, nessas mentes, Senhor. Coloca, Senhor, oh Pai, que elas possam, Senhor, obedecer, Senhor. Que elas possam perseverar, Senhor. Se não vieram ontem, ou anteontem, ou semana passada, ou mês passada, que elas possam pensar, eu vou amanhã. Oh, Pai, coloca, Senhor, esse desafio, Senhor, de fé, Senhor. Coloca, Senhor, essa esperança. A esperança só vem através de Ti, oh, Pai. E é isso que nós oramos, Senhor. Nós pedimos, Senhor. Oh, Pai, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra de cura, de restauração, de salvação, Senhor, de resgate, Senhor. Oh, Pai, que possam, Senhor, se aquecer pela Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, pela voz do Teu Espírito, Senhor. Que possa haver testemunho, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor. Que possa haver testemunho, Senhor. Que possam abrir suas bocas, Senhor, e falar de Ti para outros, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, Senhor, e assim eu Te peço. Amém.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.